Vamos ser edificados. Nós queremos abençoar cada life dessa igreja. Nós declaramos que cada life é um celeiro de evangelismo, é um celeiro de formação de líderes, é um celeiro de formação de pregadores, de evangelistas, de mestres, de apóstolos, de profetas. Nós declaramos, Pai, que os nossos lives são igrejas fortes nos lares, igrejas realmente sem fronteiras. Nós queremos declarar que nós somos uma igreja relevante. Nós queremos declarar que sobre os lives de adolescentes, de jovens e adultos, lives poderosos em nome de Jesus. Oramos por cada discipulador, cada discípulo. Nos ajude, meu Deus, a levarmos o teu ID a sério. Nos ajude a sermos uma igreja que valoriza o discipulado, que entende o discipulado como uma instrumentalidade de cura, de edificação, de exortação, de treinamento, de preparação para a grande comissão. Em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que os meus discípulos são poderosos em Deus. Diga assim: eu declaro que o meu life já multiplicou. Diga assim: já multiplicou, já multiplicou. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Você pode sentar agora em nome de Jesus. Gente, eu quero falar com vocês hoje. Semana passada eu usei o Tadeu muito para dar aviso. Hoje eu quero ministrar um Tadeu, então a gente não vai dar aviso hoje. Eu quero falar com você hoje sobre um sujeito na Bíblia chamado Roboão. E esse assunto está muito comum em Tadel, né? Na verdade, a gente não ouve muito falar sobre isso aí em algumas mensagens, mas eu estou com alguns irmãos aqui da igreja. Estamos numa missão de ler este ano a Bíblia toda mais uma vez. Quem está comigo nessa missão aqui? Levanta a mão, olha só. Tá nessa, Andinho, também? Onde está? Tá o Andinho, tá a Andresa, tá. Muita gente está nessa missão aqui. Então, na semana passada, agora, eu estava lendo essa passagem aqui de 2 Crônica, capítulo 10. E quando a gente tira o nosso TSD com Deus, a gente tira com esse propósito de que a gente ser edificado, esse é o primeiro ponto. Mas, em contrapartida, também, de alguma forma, Deus, enquanto a gente tira o nosso TSD, Deus também nos dá aquela palavra para a gente poder ministrar ela para a igreja, tá bom? Então, isso aconteceu dessa maneira aqui. Mas antes da gente ler o texto, se você quiser conhecer essa história, você pode conhecer ela em 2 Crônicas, capítulo 10. Você pode ler até o capítulo 13. São 4 capítulos. Você vai conhecer melhor um pouco essa história aí de Roboão, tá? Mas só para você entender um pouquinho, Roboão, ele era filho de Salomão. E aí, você sabe que naqueles tempos é muito comum, na história a gente vê que quando um rei morria, então certamente um de seus filhos tinha que assumir a sua dinastia, não é isso? Então era muito normal isso. E aí você também vai lembrar da história que a gente vê isso em 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, enfim, Samuel, 1º, 2º Samuel. Salomão reinou por 40 anos em todo Israel, 40 anos. Gente, 4 décadas é muita coisa, né? Quando você vê, por exemplo, o capítulo 9 de 2 Crônicas, o capítulo anterior, o capítulo 10 aqui, você observa que a rainha de Sabá vai lá, né, para conhecer toda a potência tecnológica, industrial, as riquezas de Salomão, e ela fica impressionada com tudo aquilo ali. Mas Salomão, como todo mundo que é finito, chegou ao fim e partiu. E agora Roboão assume esse trono. Eu separei aqui alguns versículos que, de alguma forma, a gente vai entender um pouquinho melhor essa história. Quando Salomão morre, que ele assume o trono, no capítulo 10, versículo 6, o que acontece? Eu vou ler o texto aqui para vocês, 2 Crônicas 10, 6. Daqui a pouco eu digo qual é o tema da mensagem, tá? Vamos só a introdução aqui. 2 Crônicas 10, 6, fala que tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que eu responda a esse povo? Só para você entender o contexto, quando Roboão assume a dinastia salomônica, ele começa a cobrar muito mais das pessoas, produção. Começa a cobrar produção, resultado, trabalho, tinha cota para bater, tinha que entregar, e o povo começa a reclamar. Quando o povo reclama, ele chama a mesma equipe, os mesmos conselheiros,
que Salomão tinha. Ou seja, os velhões, os veteranos, ele chama os veteranos, e aí ele pergunta, o que vocês acham que eu faço com esse povo? E aí, é interessante que, versículo 8, porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho de quem? Dos jovens que haviam crescido com ele. Então, o que os jovens aconselharam, a gente vai estar vendo um pouquinho na frente aqui. Versículo 10, só para você entender um pouquinho melhor, e os jovens que lhe haviam crescido com ele, lhe disseram, assim dirás. Antes disso o povo chegou, olha, está pesado, Roboão, alivia a nossa carga, Roboão. A gente está sendo cobrado de maneira muito forte, está sufocante o negócio, alivia. O que os jovens ensinaram pro o seu rei novo chamado Roboão? E os jovens, versículo 10, então 2 Crônicas 10. E os jovens lhe haviam crescido com ele, e lhe disseram, assim falarás ao povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-nos sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Algumas versões vai falar cintura, outras vai falar lombo. O povo pede que ele alivie as cargas. Os conselheiros antigos, veteranos de Salomão, falam, olha, ouve o povo, cuidado, ouve o povo, tenha cuidado, realmente está pesado. Ele deixa o conselho dos veteranos, chama os seus amigos de infância, que agora certamente eram príncipes em seu reino, e a galera fala o seguinte, olha, pega pesado. Se o dedinho do seu pai pesava, diga que o seu dedinho é da grossura dos lombos do teu pai. Versículo 11, assim, se meu pai vos impõe jugo pesado, isso aqui são os jovens falando para Roboão dizer para o povo, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Só para você entender um pouquinho aqui, essa palavra escorpião aqui não é aquele inseto que a gente pensa não, tá? Escorpião aqui, se você for ler em outras versões, são chicotes com ponta de ferro no final dele. Então a ideia é o seguinte, vocês apanhavam com chicote de couro, trouxido, dói pra caramba, fica rasgado, pois o meu vai ser, no final vai ter pontas de aço. Então vocês vão realmente saber o que é coisa pesada. Gente, diante disso, o que acontece? Algo muito, muito triste. Claro que quando a gente vê, por exemplo, o versículo 15... Tá? O versículo 15, isso aqui é muito forte. O versículo 15 vai dizer, claro, que Deus corroborou com isso, porque Deus queria tirar parte das tribos, 10 tribos, tirar de Roboão para poder colocar para outra pessoa. Então, se a gente tirar esse versículo 15, que realmente isso já estava no script de Deus, se a gente só levar aqui, o rei não houve um conselho de pessoas adequadas, o rei teve um coração duro, o rei teve um coração teimoso, a gente pode aprender muita coisa. Então, o que a gente pode começar a aprender diante disso aqui? É que um líder, ele pode dividir as pessoas. Então, ele pode unir propósito, unir pessoas, unir forças, unir expertises. Quem está comigo aqui, gente? Amém? Diga assim, um líder pode unir pessoas, mas também ele pode o quê? Dividir pessoas. Então, a gente observa que ele poderia ter juntado a galera, juntado toda a experiência, ele podia ter continuado um reino tão poderoso quanto Salomão teve, mas ele teve a inexperiência de dividir o povo. O que eu aprendo com isso? De primeiro ponto aqui, que nós temos que ter cuidado, nós podemos dividir as pessoas. Então, Deus nos chamou para a gente fazer o quê? Unir e não dividir as pessoas. Vamos então aqui agora para a mensagem especificamente, vamos para o capítulo 12 de 2 Crônicas ainda. E agora eu quero entrar na mensagem, foi só uma introdução. O tema que eu quero falar com você agora é qualquer coisa serve. Olha para quem está do seu lado e diga assim, qualquer coisa serve. De novo, qualquer coisa serve. Olha só, vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1.
o texto vai dizer: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, ou seja, isso já tinha passado alguns anos, algum tempo, ele estava confirmado, todo mundo sabia que ele era o rei Roboão. Aliás, ele reinou durante 16 anos, né, em Israel. Então, ele era o rei Roboão, já tinha domínio sobre todo mundo, os seus opositores já tinham sido controlados por ele já era um reino forte. O que aconteceu com Roboão, então? Continuando no versículo. Deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Diga assim comigo: e com ele todo Israel. Observe, mais uma vez, eu posso unir as pessoas, eu posso ser um instrumento de bênção, de incentivo para que as pessoas sigam a Jesus, ou eu posso ser um canal de destruição. A Bíblia diz que ele deixou a lei. Penso eu que quando ele assumiu o trono, eu acho que ele orava muito. Eu acho que ele era, de alguma forma, ele foi buscar conselho das pessoas. Ele queria ser assertivo, ele queria acertar, ele queria fazer a coisa acontecer. Depois que ele assume, está tudo certo, está tudo andando, a economia está tudo ok, os príncipes ok, os ministérios, as pastas funcionando, prosperidade. O que ele faz? Ele deixa a lei de Deus. E aí, quando ele deixa a lei de Deus, como ele é o líder, ele é o exemplo, ele também faz com que as pessoas, todo Israel. Então agora, o Israel do tempo davídico, do seu avô, o Israel que era o Israel que buscava Deus, era o Israel que construía, como seu pai, Davi, preparou, deixou tudo preparado para que Salomão construísse o templo, que colocasse os sacerdotes, tivesse os cultos diários, sacrifícios diários, tudo certo, tudo funcionando. Agora esse sujeito chega e ele tira o seu coração de Deus e ele faz com que toda a nação israelita perca o foco de Deus. Vamos para o versículo 5, o tema é qualquer coisa serve, você vai entender um pouquinho do que eu quero falar sobre esse tema aqui. Vamos para o versículo 5, segundo Crônicas 12, 5. Então veio Semaías profeta, o profeta a Roboão, e aos seus príncipes em Judá. Só parar por aqui. Eu acho muito legal que nos tempos do Velho Testamento, a figura do profeta era muito forte. Você lembra da história? Tantas vezes o profeta chega e aponta o dedo, não tem medo. Só para você ter só para você lembrar aqui comigo, você vê que Elias fala para Acais: a sua casa é perversa, você tem colocado Baals como centro e bate de frente, não tem medo. Você vê, por exemplo, o próprio Natan chegando com Davi: você fez errado, você adulterou, você é como se fosse aquela metáfora, você roubou a única ovelhinha daquele jovem pobre. Você é isso, ele apontava o dedo com autoridade. E agora, não é diferente. Roboão está pintando e bordando, e chega Semaías, o profeta, o mentor, o vidente. Ele chega e ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também deixarei vocês no poder de Sisaque. Que era Sisaque? O rei do Egito. Você lembra que naqueles tempos era muito comum guerras naqueles tempos, né, gente? Hoje do mesmo jeito, né? A única diferença é que hoje são os mísseis, né? As guerras entre os países para poder tomar as coisas, ter um território maior. Então ele chega, o profeta, e fala: olha, nós vamos ser entregues ao Egito. Por que vocês vão ser entregues? Porque vocês abandonaram Deus. Vocês viraram as costas para Deus. Versículo 6. Então se humilharam. Diga assim comigo: então se humilharam. Coisa boa aqui, graças a Deus, porque também o povo não é tão louco assim. Então se humilharam os príncipes de Israel e disseram: o Senhor é justo. Quando eles se humilharam, Deus chega para o profeta Semaías, versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei.
Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Gente, Deus profere uma palavra de juízo, por causa da rebeldia, por ter virado as costas para ele. O povo se humilha, Deus agora recua um pouquinho. Deus agora tem misericórdia, porque o povo agora estava com o seu coração quebrantado diante dele. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Vamos para o versículo 9 agora, para você entender um pouquinho. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor. Você lembra que todo o teor das guerras, como ponto central, geralmente era o que? Era poder aquisitivo. Não era só o poder. Geralmente o poder aquisitivo vinha através de território, terras, ou então realmente de objetos, de servos, tinha a ver com dinheiro. Então ele subiu e ele tomou, diga assim comigo, todos os tesouros da casa do Senhor e os da casa do rei. Observe, Salomão passou 20 anos para poder construir o templo e o seu palácio. Quem lembra disso? Sim ou não? Estão lembrados aí? 20 anos. Então, ele governou 40, metade do seu governo foi construindo a casa de Deus e construindo o seu palácio. Então, observe que se você for ler os capítulos anteriores, gente, eram toneladas de ouro que Salomão trouxe com Irão. Toneladas de ouro. A Bíblia diz aqui que Sisaque, rei do Egito, ele tomou os tesouros da casa de Deus. Tomou tudo. Não foi só uma coisa, foi tudo. O cara chegou, deu uma geral. Pensa comigo aqui, os caras entrando nos palácios, no templo, tirando tudo dos umbrais, das portas, tirando, colocando aqueles animais, aquelas carroças, talvez, carregando, levando para os navios. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Agora que você vai entender um pouquinho por que eu coloquei essa mensagem, qualquer coisa serve. Qual é agora a atitude de Roboão diante desse saque, desse assalto muito forte? Versículo 10, então, segundo Crônicas 12, 10, ele vai falar o seguinte: em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze e entregou na mão dos seus capitães da guarda. Então, Salomão tinha deixado escudos de ouro, ele virou as costas para Deus, ele levou a nação a ser uma nação idólatra, uma nação ateia, e agora o país dele é permitido por Deus que é saqueado, e agora, ao invés dele entregar ouro, ele começa a entregar o quê? Bronze. A pergunta é, qualquer coisa serve? Então, ele começa a entregar bronze. E eu quero falar com você agora sobre isso. Isso aqui é muito interessante, porque eu quero falar sobre algo, quero fazer um ponto com o que a gente vive hoje. Nós temos o ouro do poder de Deus versus o bronze da liturgia. A pergunta é, qualquer coisa serve? O que é o ouro do poder de Deus? Nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós perdemos o foco do ouro. Nós estamos talvez no nosso life, em nossos discipulados, muito preocupado com a formalização, com a compostura, com a entonação de voz, muito preocupados às vezes com o horário. Não é que isso é importante, não é que isso não é importante, melhor dizendo, mas muitas vezes a gente está preocupado com igrejas, com telões grandes. A gente vai ter telões aqui, amém, gente? Mas muitas vezes as igrejas estão preocupadas com a rede social pesada, com o YouTube pesado, com roupas tops, com todo um showman em cima do altar. Tudo isso é o quê? Isso é bronze. Isso é ínfime. O mais importante é eu entender que o poder de Deus é o ouro que eu preciso. Diga assim, o poder de Deus é o ouro que eu preciso. Irmãos, eu vou falar algo aqui para vocês. Acho que está com umas 2 semanas, eu vi um grande pastor do Brasil, um pastor famosíssimo, tem um ministério muito forte, ele fazendo algo de muito boa vontade.
que eu aplaudo de pé. Eles compraram uma cadeira daquelas para pessoas com deficiência, aquelas cadeiras caríssimas, que tem não sei o quê, aquelas alavancas, sobe tudo negócio, e ele pediu que aquela irmã subisse no altar, e aquela irmã foi lá e ele trouxe aquela cadeira. Eu sei que aquela cadeira é caríssima, aquilo foi dinheiro da igreja. Isso é amor pelas pessoas. Quem está me entendendo aqui? Mas isso é bronze. Meu Deus. Eu falo isso para mim. No tempo de Jesus não tinha cadeira, cara. No tempo de Jesus tinha poder. Está paralítico? Levanta, eu te mando. Levantava. Então nós temos que ter cuidado, porque nós estamos trocando o ouro pelo bronze. Eu perdi o foco de buscar Deus e jejuar, de aplicar a minha fé. Eu perdi esse foco. Estou falando eu como igreja. Falando igreja, nós. E muitas vezes a gente vai para o paliativo. É bonito o paliativo. É bonito roubar o ouro e agora entregar os escudos de bronze. Mas isso é secundário. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Diga assim, eu preciso do ouro. Segundo ponto. Eu muitas vezes troco o ouro do meu TSD pelo bronze do ativismo. O pastor Sabá esteve aqui agora. Eu faço essas perguntas para os pastores grandes de teimoso. Acho que vou até parar de fazer essas perguntas. A resposta é a mesma. Eu tive a alegria de passar 1h30 com o pastor Sabá, só eu e ele. Eu e ele, porque ele está só com esse cara, 1h30, só recebendo. E aí, ele foi pastor lá em Boa Vista de uma igreja de acho, 4 ou 5 mil membros. Gente, uma igreja de 4 ou 5 mil membros é uma potência. Enquanto eu estava no carro com ele, eu falei assim para ele, pastor Sabá, me diga 3 coisas. Eu falei para ele, eu sonho de ser o pastor de uma igreja grande. Me diga 3 coisas que eu tenho que fazer para que essa igreja cresça. E aí ele olhou assim para mim, assim, sorrindo, e falou assim, a primeira coisa, não negocia o teu TSD. E falou, olha, se você negociar, isso é exatamente, você vai começar, na minha exposição aqui agora, trocar o ouro pelo bronze. Pastor Sandro ficou do lado do pastor Ebe em Santarém, por muitos anos, em Fortaleza, passou 11 anos do lado do pastor Ebe. 11 anos, sendo auxiliar principal. No dia que o pastor Ebe foi embora, eles se reuniram para se despedir. No mesmo dia, o pastor Ebe já estava entrando no carro para ir para São Paulo. Pastor Ebe chama o pastor Sandro e fala o seguinte, Sandro, eu vou te dar um segredo para você ter um ministério próspero como eu tenho. O pastor Sandro fala, as últimas palavras, ele falou o seguinte, não negocie o teu TSD. Esse é o segredo dos segredos. Sabe, então esse ponto, qual é o problema? É que muitas vezes nós estamos preocupados, muito antenados no ativismo. O que é ativismo? Às vezes, a fazer do ministério. Às vezes, eu estou preocupado para estar conversando muito com o Andinho, por exemplo. Vamos ter comunhão, Andinho. É ruim ter comunhão, gente? Não. Mas olha só, eu não devo ter uma comunhão prolongada se eu não tive tempo com Deus. Por que eu vou trocar Deus pelo Andinho? Consegue entender? Quer dizer, eu troco o ouro pelo bronze do ativismo. E muitas vezes a gente pensa, olha, é de Deus. Mas às vezes Deus fala o seguinte, cara, o mais importante sou eu. O mais importante sou eu. Quem está me entendendo aqui, gente? Então, olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não deixe de tirar o teu TSD, líder. Se você quer um crescimento para cima, é importante raízes para baixo. Então, isso é algo inegociável. Terceiro ponto, é o ouro da santidade pelo bronze do social. O que é isso? O que é a santidade? E a gente está buscando cada dia crescer em Deus, buscando cada dia ser transformado pela palavra, nos descontaminando do mundo, nos parecendo cada vez mais com Deus. Isso é santidade. Amém? Quem está andando de santidade aqui? Amém? Não é que eu sou perfeito em tudo, mas é que cada dia é como se fosse, eu fico desintoxicado um pouco mais do mundo. Isso é santidade. Eu estou me aproximando da palavra. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Eu fico muito preocupado com o social, de estar com a galera, de estar talvez, por exemplo, social pode ser talvez Netflix.
Tem gente que entra 3 filmes, um atrás do outro. O cara quando levanta, você levanta assim meio tonto assim, ó. De tanto fraco, as pernas, parado, porque 3 horas, 4 horas, 5 horas, eu sei de pessoas que, lá em Fortaleza, que viravam a noite no cinema, crujou no cinema todinho. Ora uma vigília, até meia-noite, quer nem papo, mas vira a noite todinha. Quer dizer, eu troco a minha santidade, eu troco o ouro da santidade pelo bronze das coisas prazerosas. Para estar no celular, para estar no... Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um novo convertido aqui na igreja que a gente está muito perto deles. Eles falam assim para mim, Watson, alguns ficam lá atrás. Eles falam assim, Watson, é terrível. Tem irmãos que passam o culto todinho no WhatsApp e no Instagram. Novo convertido falando isso para mim, eu digo, é mesmo, irmão? Poxa, vamos orar, né, para que Deus possa dar graça. O cara fica lá, o cara é novo convertido, tem 1 ano de igreja, ou menos de 1 ano, não sei. Está lá, o cara fala, os crentes velhos, todo mundo com o celular na mão. Se você veio com o celular na mão aqui, que eu estou fazendo um bloco de notas, eu acho que foi o Felipe que já me deu uma ideia, uma vez falou, faça aqui nesse aqui, né, Felipe? Falou para mim, faça aqui no iPad, que as pessoas vão saber que está no iPad. Porque eu tenho que ter esse cuidado. Então, isso é o quê? É trocar o ouro pelo social. O sujeito não consegue passar 40 minutos, a gente só prega 40 minutos aqui. 40 minutos. Não consegue, porque eu tenho que estar, como diz a minha avó, futricando a internet, para poder ver essas coisas. Misericórdia. Então, veja comigo o 4º ponto, o ouro do voluntariado, pelo bronze de uma vida sem entregar valor algum ao próximo. O que é isso? Gente, ser voluntário é ouro, sim ou não? É ouro, é ouro, é ouro. Mas muitas vezes eu deixo de ter esse ouro na minha vida, porque eu quero ter uma vida, o quê? Leve. Eu não quero preocupação, eu não quero compromisso com ninguém, eu não quero ninguém me cobrando, eu não quero bater ponto em horário de nada, porque o Tadeliano tem que estar 5 da tarde aqui, né? Quem lida de life group tem que estar pelo menos meia hora antes para poder arrumar coisa lá. Eu não quero ninguém me cobrando, ninguém enchendo o saco. Então eu deixo de ter uma vida de ouro. O que é ouro? Uma vida que vale a pena, uma vida que vai gerar valores eternos, que vai transformar pessoas, que vai tirar pessoas do inferno para levar para o céu. Eu deixo esse ouro, porque eu quero o bronze de uma vida pacata. Que eu chego qualquer hora, segunda-feira, eu boto minhas pernas para cima e aperto o filme e assisto. Na terça, do mesmo jeito, eu vou continuar aquele filme e vou assistir outro. Quer dizer, a pessoa troca o que é tão valioso. Foi isso que Roboão fez. Sumiu o ouro, ele foi culpado, sim ou não, gente? O texto falou o seguinte, você deixou Deus, você vai ser saqueado, você foi culpado. Mas ele deixou aquilo, tá certo, então eu posso fazer outras coisas. Levaram o que é importante? Eu faço um paliativo aqui e entrego o paliativo para ti, Deus. Olha que coisa forte. Para a gente finalizar, nós deixamos muitas vezes o ouro da comunhão pelo bronze do lazer. O que é a comunhão? Eu já falei aqui, acho que uns 10 anteriores aqui, eu lembro que eu preguei 4 domingos sobre uma igreja com propósito. Cada dia eu falei um dia, teve um domingo desse que eu falei sobre voluntariado, sobre comunhão, melhor dizendo. E o que é comunhão? Não é só estar junto. Não é só dia 1º agora de maio, a gente marcar um churrasco bem grande no live e comer, até ficar com um bucho desse tamanho. Isso não é comunhão, isso é parte dela. O que é comunhão? É ouvir o próximo. O que é comunhão? É você orar com os necessitados. É você comungar os pesares da pessoa. Você partícipe daquilo que ela está vivenciando, seja bom ou ruim. Isso é comunhão. Então, muitas vezes eu troco esse ouro da comunhão por o meu próprio lazer. Não, eu quero realmente, não, eu quero ficar em casa mesmo. Não, eu quero realmente, eu quero ir sozinho para o restaurante. Não, eu quero realmente ser uma pessoa só. Não, eu quero realmente, não, eu quero estar no show sozinho. Não, realmente eu nasci para ficar só, eu e minha família. A Andresa conhece uma família, né, Andresa, aqui de Campina Grande, que o pai, ele tinha 2 filhos e a esposa. E aquele sujeito, inclusive da igreja, de outra igreja aí,
que ele sempre era só ele e a esposa e os 2 filhos, não é isso? Sempre. Para onde vai? Não, só nós. Não tinha comunhão com ninguém. O bronze da comunhão, o ouro da comunhão fica para fora, só o bronze do lazer familiar. Só a gente. Então a gente assiste nosso filmezinho. A gente vive sozinho, só a gente. Gente, chegou a Covid. O sujeito papocou. E agora? 2 jovens, e um deles tinha quantos anos, mais novo? Você lembra aí, uns 17 anos? 17 anos. Eu e o André estivemos lá em Campina Grande com essa família. O sujeito trancado num quarto, revoltado, tomando vários remédios, violento, trancado. Chegamos lá, o sujeito não queria ver a gente, aquele negócio, e aquela coisa, olhando para a mãe com um olhar de ódio, e eu orando no Espírito, Deus, me ajude só a fazer um social e ir embora daqui, porque senão acho que eu vou apanhar. Mas sabe o que acontece? Talvez o filho poderia não estar naquela condição. Se o pai crente tivesse entendimento de que o ouro da comunhão é tão importante, é tão mais valioso do que o bronze da exclusividade familiar. Quem está me entendendo aqui, gente? Então o sujeito foi embora, morreu, e ficou um prejuízo desastroso para a mãe cuidar daquele menino sozinho. Então, irmãos, observe, para a gente finalizar aqui, Roboão, ele perdeu a essência, ele perdeu o fio da meada, ele perdeu a sua conexão com Deus, e agora tudo que é trivial, tudo que é efêmero, tudo que é sem valor, ele faz e coloca diante de Deus. Isso aqui serve? A pergunta é, qualquer coisa serve? Só abrindo um parênteses aqui, Jeremias 48:10 diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Qualquer coisa serve. Eu posso chegar no meu life lá bagunçado, sem preparar os louvores, sem preparar nada, sem fazer escala de nada, sem fazer lanche. Chego lá aos trancos e barrancos. Isso serve? Isso é ouro ou isso é bronze? É você que tem que escolher se é ouro ou se é bronze. Eu quero finalizar lendo para você, vamos terminar um pouquinho mais cedo. Eu vou ler para você o versículo 14, ok? Segundo Crônicas 12:14, o texto vai dizer, fez ele quem? Diga assim, Roboão. Fez ele. Então vamos falar, fez Roboão o que era mal. Qual foi essa grande maldade de Roboão? É que ele não dispôs o coração para buscar quem, gente? O Senhor. Deixa eu falar algo para você, que eu faço uma aplicação e termino a minha fala. Toda vez que eu não me disponho para buscar realmente Deus, eu estou fazendo algo muito mal diante de Deus. Eu vou mais longe. Se eu estou discipulando alguém, isso é louvável. Mas isso é ouro quando você tirou o seu TSD com Deus naquele dia. Se você não tirou, aquele discipulado é bronze. Porque o mais importante não é eu entregar algo para alguém, é eu estar conectado com Deus. Quer um exemplo disso aí? Quando você vê a história lá de Marta e Maria. Jesus falou o seguinte, olha, essa Maria escolheu a melhor parte. Um estava no ativismo entregando, isso é importante entregar, mas estou falando só em ordem de prioridades. Mas outra entendeu que o ouro não era simplesmente uma galinha caipira, não era um cuscuzinho feito, não era aquele arroz quentinho, um suco de goiaba feito. Não era aquilo ali. O mais importante era o quê? Era exatamente estar em conexão com Deus. Então, eu quero que você entenda que Deus te chamou, que Deus me chamou, para que a gente possa entregar ouro para Ele. Amém, gente? Diga assim, Deus me chamou para que eu possa entregá-lo ouro. Diga assim, não bronze. Fique em pé, deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus. Porque nós aprendemos aqui com o Roboão, aprendemos até com os erros dele. Ele se aconselhou com pessoas erradas. Nos ajude a termos conselheiros, mentores, valorizarmos os mentores que nós temos experientes.
ele desviou o seu coração, Pai, de Ti. Ele afastou Israel toda de buscar o Senhor. Ele realmente, Pai, se entregou para as coisas ruins, para o mal. A Tua palavra diz que Ele não Te buscou. Nós pedimos misericórdia, Pai, sobre cada um de nós. Nós estamos aqui crescendo como igreja. Nós estamos aqui, Pai, como filhos apaixonados por Ti. Como líderes nessa casa. Como discipuladores, como anfitriões, como integrantes de ministérios, como líderes de life groups. Nos ajude a entregarmos não qualquer coisa para Ti. Não entregarmos o bronze, mas que nós possamos entregar a Ti, Pai, o ouro. Entregar a Ti a nossa adoração, a nossa comunhão genuína, o nosso amor ao próximo, o nosso TSD, o nosso tempo, a nossa devoção, o nosso amor a Ti. Eu declaro que essa igreja é uma igreja que entrega ouro a Ti. É isso que nós suplicamos a Ti nessa tarde, Pai. Nos abençoe nessa semana, que possamos ter semanas de lives poderosos, lives ungidos, que possamos não estar preocupados com o bronze da performance, do bronze do intelecto, da teologia, não isso, Pai. Mas que possamos estar antenados do poder de Deus, do dunamis, do poder curador, transformador, restaurador, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo ouro. Diga assim: eu entrego ouro. Aplauda bem forte ao Senhor, até daqui a pouquinho, em nome de Jesus.